sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lindas mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores e com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. E gostaria que os irmãos abrissem em Salmos 78.4, aos que trouxeram a Bíblia. Repetindo, 78.4. Eu vou dar um minutinho para os irmãos poderem se localizar. 78.4 Salmos. Repetindo novamente, Salmos 78.4. Quem já achou, diga aleluia. Irmãos, em Salmos 78.4 está escrito o seguinte: não os escondemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Até aqui, por favor, os irmãos podem se sentar. Irmãos, quando me foi convidado a oportunidade para pregar nessa campanha, eu não estava em casa, eu estava de fato em outra cidade, estava em outro lugar, estava na casa de um parente próximo. Mas no momento em que eu recebi a oportunidade, eu senti algo bom no meu coração, algo que essa campanha era de Deus. E hoje eu gostaria de dizer que todos vocês que vieram aqui hoje serão abençoados. A minha fé determina a sua vitória. Tá certo. Bom, continuando. Filhos, é uma coisa que acontece na vida de praticamente todas as pessoas em uma determinada idade. É algo que está presente no dia a dia. Não é incomum você ver uma pessoa, um amigo seu, um parente seu, tendo filhos. Pelo contrário, é algo natural. E algo que vem com filhos, obviamente, é o nascimento da criança, uma época muito especial. Afinal de contas, todo mundo tem que nascer, não é verdade? E essa é uma época que fica marcada por muitos motivos, mas principalmente preocupação. Preocupação para com o bem-estar da criança. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em uma determinada situação agora. Digamos que é o dia do nascimento do seu filho. Aos que já são pai e mãe, vai ser mais fácil de recordar essa situação. Aos que não forem, eu peço que imaginem. Então, é o dia que está para nascer a sua criança. Não digo que seja seu primeiro filho, mas eu acho que nunca fica mais fácil. A pessoa sempre vai ficar nervosa, não importa se é o terceiro, o quarto filho, porque antes mesmo da criança nascer, já existe o amor de um pai por aquela criança, o amor de uma mãe por aquela criança. Quando a criança pula dentro da barriga, a felicidade é algo que deve ser inimaginável, na verdade. Quando você vai no médico e o médico fala para você, o seu bebê ele é saudável, não deve existir palavras melhores de ouvir do que aquelas no coração de uma mãe e no coração de um pai. Então, é impossível evitar a preocupação. Será que o meu filho vai nascer bem? Será que quando ele nascer, ele vai estar com peso normal? Será que ele vai ser uma criança saudável como qualquer outra? Com quantos meses será que ele vai nascer? São preocupações que é impossível de apagar. É impossível você dizer para um pai no dia do parto do filho: não, fique tranquilo, não precisa ficar nervoso. Atualmente, a nossa população mundial, pelo menos até 2020, se concentrava em 7,7 bilhões de pessoas. Isso significa que já houveram ao redor da humanidade atualmente 7,7 bilhões de nascimentos. Mas ainda assim, mesmo já sendo algo que foi feito 7 bilhões de vezes, um pai ainda fica preocupado com a saúde do seu filho. Todas as pessoas morrem um dia, isso é verdade, mas um pai, quando ele vê um filho recém-nascido, ele não quer pensar na morte do filho. Um pai jamais pensa na morte de um filho sobre hipótese alguma. E mesmo assim, ele fica nervoso, porque é a vez dele ser pai. Os outros 7,7 bilhões de pessoas foram eles, mas agora era a vez dele. E se algo desse errado naquele parto? E se algo ruim acontecesse com a sua esposa no nascimento do filho? Ou o filho não nascesse normal? São todas coisas que passam pela cabeça de um pai. Isso fica atormentando aquele pobre homem, aquela pobre mulher, até o final
do parto. Isso para os irmãos ver a importância que há logo no nascimento de um filho. Aquele pai, quando olha para aquele filho, ele não imagina: esse filho um dia pode virar um drogado, esse filho algum dia pode fazer algo de errado. Não, ele não imagina. Ele olha para aquele filho e ele quer o melhor daquele filho. Ele olha para aquele filho e fala: você, meu filho, você vai ter um futuro brilhante, porque é aquilo que ele deseja no coração. Se com nós, que somos seres humanos, já é assim, imagine para com Deus, que criou a todos nós. Um pai cria um filho, 2, 3, 4, mas e Deus, que é responsável por toda a criação que existe, das plantas aos animais, das pessoas ao céu, às nuvens. Então, eu gostaria de deixar marcado este ponto aqui na interpretação: a preocupação de um pai. Em Provérbios 22,6 está escrito o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Isso é verdade. Uma pessoa que vive num lar abençoado por Deus, uma criança que vive num lar que Deus está presente, é uma criança abençoada, é uma criança que Deus está cuidando dela a cada passo. É uma criança que os seus passos estão sendo vigiados por Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus, porque ela foi ensinada de maneira correta. Desde o seu nascimento, desde a idade mínima para que ela possa ter compreensão, lhe foi dito a palavra do Senhor, lhe foi dito as questões bíblicas. Como está escrito em Salmo 78,4: não escondemos os nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o poder e as maravilhas que fez. Continuando, em Provérbios 4,1 também está escrito o seguinte: ouçam meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Quando um pai chama a atenção de um filho, é para o seu melhor. Eu já preguei sobre isso nesse mesmo altar e volto a repetir: a dor, ela ensina, o amor também deveria fazer o mesmo. Se um pai sabe que uma criança vai se machucar ao realizar tal atividade, ele diz: meu filho, não faça isso. Se o pai sabe que é perigoso correr no meio da rua porque pode vir um carro, isso eventualmente colocará em perigo a vida da criança, ele vai dizer: meu filho, não corre para aquele lado. Porque ele sabe que a criança passará por dor e talvez até pela morte. Por isso que muitas vezes nos olhos de um filho o pai está sendo chato. Ah, pai, mas eu quero ir naquela festa, todo mundo vai, por que eu não posso ir junto? Ah, pai, mas os meus amigos, todos eles estão bebendo cerveja, por que eu não posso beber também? E o pai diz: não, meu filho, não faça isso, não vai nessa festa, é perigoso. Fica em casa, fica no seu quarto, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai fazer qualquer outra coisa, algo que não seja perigoso, porque aos olhos de um pai, ele não quer que o seu filho seja machucado com nada, nem com algo tão pequeno e insignificante quanto um alfinete. Mas um alfinete aos olhos de um pai é uma arma inimaginável. O perigo que pode causar nas mãos de uma criança pequena é inimaginável. O perigo está sempre presente. Coisas que um filho talvez não vai entender agora, coisas que o filho só vai entender quando ele for pai também. Aí ele vai parar e vai pensar: nossa, mas o meu pai não deixava fazer tal coisa na época, talvez eu até tenha dito palavras fortes para ele, talvez na época eu tenha xingado o meu pai, mas hoje eu entendo que ele fez aquilo para o meu bem, hoje eu tenho um arrependimento no meu coração. Talvez os pais dessa pessoa já tenham partido, já não estejam mais entre nós, e essa pessoa começa a pensar: quando eu tinha meu pai, quando eu tinha minha mãe, eles viviam me dando conselho, dizendo: filho, não vá pelo mau caminho. E o que eu fazia com esse conselho? Nada. Eu não ouvia, eu ficava bravo, eu xingava os meus pais. Mas nem todo filho é desobediente. Não, muito pelo contrário. Há crianças que é muito bonito de ver a educação e o respeito que elas têm para com seus pais. Crianças que sabem que
se fizerem algo desagradável aos seus pais, não é bom, não é educado, e elas tentam evitar isso. Não precisa xingar a criança, dizer não faça mais isso. A criança sabe que ela estaria errada e por isso ela não faz. Eu gostaria de trazer para a Bíblia outro exemplo: Abraão e Isaac. Eu acredito que a grande maioria deva conhecer. Aos que não estão familiarizados, nós já entraremos nesse quesito. Salmo 127, 3, 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão de um guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Aljava, aos irmãos que não saibam, ou aljava, é o compartimento onde se coloca flecha, onde os guerreiros da antiguidade, Idade Média, usavam para estocar mantimentos e flechas no meio da batalha, que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Irmãos, a história de Abraão e Isaac é o seguinte. Vamos voltar um pouco, lá em Gênesis 21, do 1 até o 8. Sara e Abraão têm um filho, Isaac. Mas não era uma criança qualquer. Não, era um filho de uma promessa. Era algo que Deus havia prometido a Abraão. Algo único. Abraão queria ter um filho. E está escrito aqui, Salmo 127, 3, 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Preste atenção nessa parte, uma recompensa. Continuando, Gênesis 22, 1, 14. É ordenado a Abraão sacrificar Isaac. Os irmãos conseguem imaginar a gravidade dessa situação? De um pai foi requerido para que ele matasse o próprio filho. Isso é algo inimaginável. É algo que, nos pensamentos de alguém que é pai, nos pensamentos de alguém que é mãe, é algo que chega a petrificar, porque é algo, faltam palavras para descrever esse sentimento, é algo horrível. Um filho é uma parte de você, é uma extensão sua. Ele puxa a sua herança sanguínea, o seu DNA, alguns traços da sua aparência física. O filho é como se fosse uma cópia sua. E Abraão, naquele momento, foi requerido que matasse o único filho que ele tinha. Aliás, não sei se o filho me perdoa, mas foi requerido para matar Isaac, o filho de uma promessa. E, continuando a história, conforme ela segue, eles teriam que ir para um monte, ou uma montanha, como preferiam. A Bíblia nos diz que durou 2 dias de viagem. Abraão, tendo isso em seu coração, imaginem, cada vez que ele olhava para Isaac, ele tinha que pensar no que ele ia fazer. E eram os pequenos detalhes que atormentavam ele. O sorriso do seu filho, a voz do seu filho. Ele nunca mais ia ser capaz de ouvir aquela voz. Ele nunca mais ia poder ver o filho dele sorrindo para ele, o filho dele dando ideias, o filho dele estando ao seu lado. É uma parte de si que iria morrer. Dói. Obviamente seria ruim para Isaac morrer, mas seria pior ainda para Abraão ter que viver com isso na consciência. Mas mesmo assim foi requerido de Abraão. E Abraão havia de cumprir a ordem. Então, nesses 2 dias, eu imagino que a cada passo que Abraão dava em direção à montanha, era uma rachadura que aparecia no coração dele. E conforme se aproximava do momento, o estado mental de Abraão ia diminuindo. No início, obviamente, seria nunca fácil aceitar, mas no início estava... Quando chegou perto de fazer aquilo, realmente começou a repensar mais vezes ainda. Eu imagino que os piores momentos foram os últimos, os momentos que ele começou a pensar consigo mesmo: eu faço isso ou eu não faço isso? Mas eles continuaram o seu caminho para a montanha. Quantas vezes Abraão não deve ter olhado para trás
e pensado consigo mesmo, pastor Alex, tudo que eu queria agora era voltar para minha casa. Esquecer tudo isso, viver minha vida feliz com meu filho. Um dia o meu filho terá filhos dele e eu serei avô, e isso será a maior alegria da minha vida. Mas agora isso não vai acontecer, porque o meu filho será morto. É ruim para um pai a ideia de um filho ser morto, mas é pior ainda a ideia de ser morto pelas suas próprias mãos. Suas mãos seriam sujas de sangue do seu próprio filho. E isso pesava cada vez mais. Porém, a vida de Isaac foi poupada. Isaac não foi morto. Há quem acredite que Abraão sempre teve um pouco de esperança no seu coração que não haveria nada. Que com seu filho ele foi e com seu filho ele retornaria. Há certo momento dessa viagem, de que, os irmãos me perdoem se eu estiver errado, mas imagino que para o sacrifício era um cordeiro, não é mesmo? Ou algo do gênero. E não havia cordeiro dessa vez. E Isaac deve ter chegado para Abraão e perguntado assim: pai, cadê o cordeiro que o Senhor vai sacrificar? Porque eu estou para cá. Não estou vendo. Cadê esse cordeiro? E Abraão, sabendo da verdade, essa pergunta deve ter ferido o coração dele. Obviamente ele não queria dizer para o filho dele: meu filho, o sacrifício é você. Ele não queria. Mas o que ele ia dizer? O que ele falou foi: Deus vai fazer aparecer um cordeiro, não é? Deus irá prover o cordeiro. Mas o pior não aconteceu. Isaac ficou vivo. Isaac escapou com vida. Em Gênesis 22, 15 e 19 está escrito o seguinte: grandes bênçãos são prometidas a Abraão. Eu acredito que grande parte do porquê Isaac foi vivo foi porque Deus sentiu a aflição de Abraão, o amor de pai. Deus sentia o conflito que estava dentro da cabeça de Abraão. E outra, eu não sei se os irmãos estão conscientes quanto a este detalhe, mas a idade de Isaac, eu não sei aos irmãos, mas eu sempre imaginei Isaac como sendo um garoto, como sendo um menino, jovem. Não sei quanto aos irmãos, mas essa sempre foi a minha imaginação em relação a Isaac. Mas atualmente, fazendo uma pesquisa, para poder me habituar melhor a essa pregação, eu descobri que a idade de Isaac era aproximadamente 33 anos de idade. 33. Já era um homem adulto, já era um homem crescido, mas ainda assim o amor do pai dele por ele não diminuiu, não. Mesmo sendo um homem adulto, a ideia de ser uma criança é muito pior. Porque Abraão teria que matar seu próprio filho quando ele era criança, mas não, Isaac era um adulto e ainda assim essa imagem continua sendo horrível. A idade de Isaac não interessava para Abraão. Ele é meu filho, isso é o que importa. Não importa se ele tenha 200 anos de idade, 300 anos de idade, é meu filho. O que importa é isso, é carne, é sangue. É meu filho, foi Deus que me deu como uma promessa. Ele hesitou igual, ele não cumpriu. E muitos supõem que Abraão tinha 133 anos de idade. 133. Se Isaac tinha 33 e Abraão 133, 100 anos de diferença. Mas 100 anos de idade não conseguiram preparar o coração de um pai para bater no filho. 100 anos de idade é muito tempo de vida, é muito mais do que um ser humano normal em média vive hoje em dia. Hoje em dia um ser humano com a vida prolongada vive 118 anos, 117, talvez tiver muita sorte. Os menos afortunados morrem com 70, 90 anos, talvez até mais jovens. Mas Isaac tinha 33 e Abraão 133. 100 anos
a mais. Mas isso não impediu Abraão de amar mais Isaac. Em Efésios 6, 1-3 está escrito o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas, continuando, saindo do exemplo de Isaac e Abraão, vamos para outro personagem bíblico. Esse que eu acredito que seja um filho que automaticamente vem na cabeça de todo mundo quando se fala em filhos na Bíblia. Sim, eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, continuando, João 3,16 está escrito o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há poucos segundos atrás, nós estávamos discutindo sobre a situação difícil de Abraão, que teria que matar o seu filho. É algo horrível, sim. Mas a situação de Jesus também era igualmente horrível, porque ele seria morto pela vida de outras pessoas, e não só pela vida dos bons, pela vida dos maus. Vamos reformular isso, vamos se aprofundar mais nisso em específico. Digamos que naquela época existissem pessoas muito más. Eu estou falando de bandidos, de assassinos. Me perdoem, mas não sei se já existia drogado naquela época. Me perdoem. Mas imaginem todo tipo de má índole: prostitutas, cafetões, assassinos, pessoas que não valiam nada. E agora imaginem que o filho de vocês iria ter que morrer para que essas pessoas tenham a oportunidade de vida eterna. Não parece injusto? Por que o meu filho tem que morrer para que pessoas más possam viver? Aonde está a justiça nisso? Aonde está? O meu filho tem que morrer para que um assassino, um cara que não vale nada, que é uma pessoa ruim, que matou não sei quantos, e todos nós sabemos que Deus não tem prazer na morte e na destruição. Não, Ele não tem. E o filho dele teve que morrer para que um assassino tenha a oportunidade de vida eterna. Vocês estão entendendo o tamanho do sacrifício de Jesus? O que Ele fez por nós? Como já foi dito, Jesus é Filho de Deus. Deus é o ser mais poderoso que existe e sempre existiu. Afinal de contas, Deus criou a mim, a você e a todos nós. Um sopro de Deus poderia varrer a terra da humanidade. Sendo Filho de Deus, filho de um homem poderoso, do ser mais poderoso que existe. Vocês acham que Jesus tinha necessidade de morrer por nós? Não, não tinha, mas ainda o fez. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gostaria de ler aqui Apocalipse 1, 5, 6, que está escrito o seguinte: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Irmãos, na Bíblia novamente, em João 15:13 está escrito o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quantas pessoas hoje em dia no mundo que nós vivemos estão dispostas a dar a sua vida pela vida de outra pessoa?
pela vida de um amigo. Eu acredito que muito poucas ou quase inexistentes, mas ainda assim Jesus deu a vida por todos, não foi por seus amigos, foi por todos, até seus inimigos, até as pessoas que o torturaram naquele determinado momento. Jesus se sacrificou por eles também. Esse era o nível de amor que ele tinha para com nós. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha que palavra forte, por meio do seu sangue. Jesus foi a maior prova de amor que seria possível alguém expressar. Mas agora, em seguida, eu gostaria de ler para os irmãos alguns versículos sobre a importância que os filhos têm para o Senhor. Começando por Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Novamente, continuando. Agora em Salmos 37, 25, 26. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Dessa vez, João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Essa palavra é maravilhosa. Agora em Salmos 128, 1-3. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Dessa vez, Êxodo 20:12. O Exódo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como os irmãos já devem ter percebido, há outro versículo que é muito parecido com este, que é... Um minuto, por favor. Bom, ele já foi lido, mas de fato eu achei importante colocar aqui duas vezes o fato sobre honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora, nós já estamos perto de acabar, eu acredito, mas em Hebreus 12, 7 e 8 está escrito o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por pai? Novamente, se recordando o que eu falei lá no início da pregação, quando o pai chama a atenção do seu filho para algo. Continuando, disciplinado por seu pai. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O pai que ama, a mãe que ama, ela está constantemente em uma batalha de ensinamento todo dia, tentando moldar o caráter do seu filho para que o seu futuro seja abençoado. Isso está nos pequenos detalhes. Muitas vezes não chega a ser algo que o pai diz diretamente para o filho, mas é algo que o filho vê o pai fazendo e acaba admirado por isso. Eu vou usar o meu próprio exemplo. O meu pai nunca chegou para mim e falou assim: Oriel, sobe lá e prega, vai ser pregador, faz isso aí. Meu pai nunca me obrigou a nada. Eu via ele aqui em cima, eu via ele pregando a palavra do Senhor e meu coração se enchia de admiração. E eu pensava: será que algum dia eu vou ser tão bom quanto ele é? E isso foi a escada que trouxe o meu caminho até aqui. Se hoje eu estou aqui em cima desse altar, é em grande parte por causa daquele homem ali.
tanto por causa dos seus ensinamentos, quanto também por causa das suas ações. A mesma coisa para a minha mãe. Se eu estou aqui também é por causa dela. O mesmo pode ser dito do meu avô que está ali. Se eu sou quem eu sou hoje, é devido a essas pessoas na minha vida que me deram um bom exemplo. Eu chegava em casa, às vezes, de algum lugar, e em determinadas situações a minha mãe estava doente. Eu chegava em casa e eu ficava imaginando o que será que eu vou encontrar ela fazendo. Ela está doente, então ela certamente vai estar dormindo, vai estar repousando. Chegava lá, estava orando, de joelho, branca, com febre, mas orando, não desistindo nunca. Às vezes passava a madrugada, eu não via nada do que acontecia no quarto dela. No outro dia ela amanhecia e dizia para mim: Del, eu achei que eu ia morrer, mas o meu Deus me livrou das garras da morte. E eu fui vendo quão maravilhoso é esse Deus que não deixou a minha mãe morrer. Esse Deus que ela orava e a enfermidade ia embora. E eu comecei a pegar uma admiração muito grande pela igreja, por Deus, pelas ações dos meus pais. Continuando, Salmos 103.13, é o último versículo que eu lerei aqui nessa tarde. Está escrito o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como já foi dito anteriormente, você que está me escutando, você é filho de Deus. O versículo ainda vai mais longe e diz: de fato, não há como contestar o fato, não há como ir contra o fato. Fato é um fato. Irmãos, hoje eu acredito que nós estamos no segundo dia da campanha, na verdade. Estamos falando hoje sobre o filho. Aos que ainda têm pai e mãe vivos, eu digo para vocês hoje: liguem para sua mãe ou para o seu pai, se eles não estão perto de você. Liga para eles hoje. Pergunta como a sua mãe está, pergunta como o seu pai está. Diga um alô para eles. Aos que, infelizmente, os pais já partiram, mas que têm filhos, se concentre ainda mais na educação do seu filho, para que ele tenha um bom futuro, para que Deus abençoe sempre a vida dele. Porque Jesus, Ele nos deixou muitas coisas. Jesus, o Filho de Deus, Ele até hoje, Ele ainda é um exemplo que nós usamos para as coisas do nosso dia a dia. Até algo famoso que é o que Jesus faria, não sei quantos dos irmãos aqui conhecem, mas no dia a dia de uma pessoa, ela passa por várias coisas e vê várias coisas, e por causa disso, ela acaba vendo o mundo de uma forma diferente. Eu, desde pequeno, sempre vi meus pais na igreja e tal, e por isso a minha visão do mundo é uma visão onde Deus é tudo praticamente. E se uma pessoa cresce num lar onde há brigas, onde há contendas, há uma grande chance de que ela não vai aprender algo positivo disso, não. Talvez se torne um adulto com problemas, um adulto que precise de ajudas psicológicas. Cada coisa que você vê no seu dia a dia é algo que muda você um pouco. Seja um carro passando na rua, uma pessoa xingando o outro, uma pessoa sendo educada com o outro, não importa. Os exemplos são infinitos e as variáveis são incontáveis. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu gostaria de fazer um convite para você que está me escutando hoje. Comece a colocar um pouco mais de Jesus no seu dia a dia. Comece a fazer as coisas pensando em Jesus, pensando em Deus. E quando eu digo no dia a dia, eu quero dizer as minúsculas coisas. Não importa o qual seja, mas se pergunte: Deus está feliz com o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou dando um bom exemplo para meus filhos? Eu estou sendo bem educado com os meus pais?
Esse é o ensinamento que eu queria passar para os irmãos hoje, para que ponham um pouco mais do Filho de Deus nas suas vidas, que ponham um pouco mais de Jesus no seu dia a dia, para que a sua visão do mundo, para que a sua visão do mundo, nem que seja um pouco, tenha mais a ver com Deus e mais a ver com Jesus. Irmãos, eu novamente gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para estar pregando a palavra aqui hoje nessa tarde. Vamos orar um pouco. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, muito obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui hoje, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos pequenos momentos, ó Pai, que aconteceram hoje, aqui nessa tarde, ó Pai. Eu espero, Senhor, que as minhas palavras, que a palavra que o Senhor colocou na minha boca e no meu coração, meu Deus, possa ter ajudado alguém aqui hoje, meu Deus, possa ter falado com a vida de alguém aqui hoje, meu Deus, possa ter feito que qualquer pessoa possa ter passado a ver Jesus um pouco mais no seu dia a dia, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Abençoa, ó Pai, o irmão Alex, Senhor Deus amado, que irá pegar agora, Pai, o microfone nessa tarde, Senhor. O grande protetor de Deus que está aqui hoje, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Abençoa, Pai, cada família, abençoa cada pessoa que está aqui hoje. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém.